Bom, vamos lá, pessoal. Hoje é a nossa última aula de fundamentos, organização e metodologia da educação infantil e do ensino fundamental, anos iniciais, né? Só para reforçar, semana que vem nós temos o quê? Prova. Semana que vem, deixa eu ver, no dia 5 de outubro, nós teremos a prova, será exatamente no mesmo formato que vocês realizaram a prova anterior, foi no dia 14, né? 14, dia 14, tá bom? Então, hoje a gente finaliza. Eu tenho um recadinho para dar para vocês, e isso vem do Polo, lá do Ricardo. Né? Eu sei que vocês estão fazendo, mas fica reforçado aqui, especialmente, para que vocês não deixem de realizar o desafio nota máxima. Ele não é obrigatório, mas ajuda muito na nota de vocês. E também, isso é interessante, por quê? Porque mostra engajamento dos alunos, né? Então, por isso que, para poder presentear esse engajamento, a gente recomenda que vocês façam o desafio nota máxima. Não deixem de realizar, tá bom? Eu já vi que vocês já realizaram a primeira, né? Já teve a última agora, que foi a de independência, se eu não me engano. Então, vai ter da primavera, não sei se já terminou, se não me engano, acho que foi semana passada, mas acho que são 7 desafios ao longo do semestre, né? E a junção das notas desses desafios vão ser agregadas às notas das demais disciplinas, tá bom? Óbvio, com exceção de estágio, porque e também de atividade complementar. Porque estágio, vocês irão fazer aquele relatório, como aparece lá para vocês, ele é sempre satisfatório. Nossa, não foi nem um mosquito que passou aqui, foi uma ave. Aquele relatório ele tem sempre como satisfatório ou insatisfatório, por isso que ele não ajuda lá, mas ele ajuda nas demais disciplinas. Aqui a Rosinete falou que faz toda vez que aparece. Isso é muito importante, porque ajuda, tudo que ajuda a nota é excelente. Bom, voltando à aula, a gente vai ver o planejamento, avaliação e organização dos anos iniciais do ensino fundamental. Só relembrando que já tivemos várias nomenclaturas para esse período. Né? No início era primário, né? Não, no início, na verdade, era elementar. Né? Esse era o primeiro nome do chamado EFAI hoje, era o elementar. Depois passou a ser primário, né? Por muito tempo, o ensino primário, com aquele primeiro ensino, que é o nome primário. Depois passou a ser ensino fundamental, né? Ensino fundamental 1, e, por último, agora chamado de ensino fundamental anos finais. É muito comum vocês verem a sigla EFAI, né? EFAI, Ensino Fundamental Anos Iniciais, tá? Hoje, segundo a LDB e junto com a BNCC, a gente pode dizer que é equivalente ao primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Tá? A gente tem que lembrar que o ensino fundamental hoje tem 9 anos. Então, a segunda etapa é chamada de anos finais, EFAF, né? Ensino fundamental, anos finais, ou pode ser o contrário, anos finais do ensino fundamental, antigo Fundi 2, antigo ginásio, né? Ginásio. Antigo ginásio, ou ainda mais antigo, primeiras ciências, né? Esse é bem antigo, né? É o equivalente à segunda metade, que vai do sexto ao nono ano. Tá? A gente pega o que a gente chama de ciclo de alfabetização, de ciclo de. Alfabetização, esqueci o nome. Nossa, esqueci toda a parte. Gravei tanto hoje para falar para vocês. Vamos ver se eu lembro. Mas, se eu não me engano, é ensino elementar. Mas é o ensino, o último é o autoral. Então, ele pega todo o ciclo de alfabetização, que é o primeiro ao terceiro ano, e o ciclo intermediário, intermediário, que é do quarto ao sexto ano, ou seja, o EFAI,
pega os 2 primeiros anos. Então, boa parte. Boa noite, Manuela. Também entrou. Boa noite, Cris. Gabriel entrou também. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Então, hoje, a gente vai conhecer os fundamentos, né, e a organização dos anos iniciais do ensino fundamental, e vai entender a importância do planejamento docente e da avaliação neste período, né, do ensino, né? O planejamento é parte integrante das funções do professor, né? Até porque a gente não simplesmente desce da nave e canta Vão Estar com Você igual a Xuxa, né? A gente tem um plano de ação, né? Esse plano de ação que a gente vai realizar na sala de aula é o planejamento. Ele possui a intencionalidade e a flexibilidade. Estou quase 6 de ônibus, né? Mas tudo bem. A avaliação faz parte do planejamento e contribui com os novos caminhos a serem percorridos, né? Como o nome diz, o planejamento é o plano de ação. Então, plano, ele vai sair exatamente aquilo? Claro que não. É óbvio que durante a aplicação dele, muitos fatores irão influenciar como você vai efetivamente fazê-lo funcionar, né? Então, você vai seguir aquilo lá, a ideia é sim chegar naquele objetivo do planejamento, mas necessariamente não vai acontecer isso. A gente tem que imaginar que a gente vai fazer aquele arroz, como o meu namorado fala, arroz de príncipe, né? E você vai fazer, pegar o arroz, né? Ou seja, o arroz lá que sobrou e vai lá para a geladeira. O que tiver, a gente põe lá dentro, né? É mais ou menos isso. Para sair um arroz gostoso, nutritivo, não ficar arroz puro. É exatamente isso. Ao final do arroz de príncipe, a gente pretende comer algo mais gostoso que não seja apenas o gosto do arroz, né? Independente de como seja. Então, tem aquele objetivo, né? Não é como foi dito há alguns anos atrás, que a gente vai chegar na meta, a gente vai deixar a meta em aberto, a gente vai atingir, quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. Não, a gente precisa ter um objetivo onde a gente vai chegar efetivamente, né? E a avaliação, especialmente no FUND 1, né, no EFAI, ela possui um caráter avaliativo, né? Ó, avaliação avaliativa, mas ela vai ter a função de justamente é, 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 aferir o conhecimento do aluno, né? Então ele vai medir, ele vai conseguir ter como se fosse uma régua mesmo, medir o quanto ele atingiu. Esse tipo de avaliação é importante? É importante sim. Até porque, apesar dos FAF, né, do sexto ao nono ano, serem as primeiras ciências, os primeiros contatos a essas ciências, né, ela efetivamente se dá no Fundo 1. Tá? Então, o planejamento envolve a preparação, né, porque a gente precisa ter algo em mente, né? Então, a gente tem que se preparar. Como é que é feito? É só apenas pôr na prática aquilo que a gente imaginou? Não. Eu também preciso entender a realidade do meu aluno. Então, eu preciso entender qual vai ser a disponibilidade de materiais que eu poderia utilizar. Como eles vão poder utilizar, né? Não é porque um que dá certo na Zona Norte vai dar certo na Zona Sul, mesmo que seja um público parecido, né? Parecido não é igual, né? Lembre-se que mesmo na sala de aula o público é diferente, mesmo que morem na mesma rua, mesmo que morem, digamos assim, num cortiço, tem várias casas, mesmo que todos os alunos da sua sala morem naquele cortiço, cada um vai ter a sua particularidade. Vai ter a parte da realização da atividade, né? Porque a partir, se você planejou algo, você vai pôr em prática, então você vai realizar essa atividade, vai ver como é que ela vai ser efetivamente absorvida pelos alunos. E por último, o acompanhamento, né, para poder verificar se aquilo de fato agregou no aluno. Como é que é feito esse acompanhamento? Através da avaliação. E também através de outras dificuldades que você vai planejar mais para frente, onde aquelas competências que você trabalhou naquele momento com o aluno serão necessárias para que ele resolva aquele determinado desafio, óbvio, sempre
incorporando outros conteúdos para que possa agregar e, de fato, ser satisfeito, né? Satisfazer a aprendizagem. Né? Então, a gente tem que lembrar muito, para isso, esse planejamento, do PPP. Por quê? Porque o projeto político-pedagógico deve ser compreendido como o planejamento da instituição como um todo, da escola como um todo, né? Subsidiando a promoção da articulação teórica barra prática, né? Ou seja, é na execução do planejamento docente que os princípios filosóficos estabelecidos no documento construído coletivamente ganham vida e se concretizam. Até nós já havíamos falado que o projeto pedagógico é um projeto. Né? Necessariamente ele não vai ser realizado tintim por tintim que está lá. Óbvio, vai sofrer alterações, até porque o público muda e é apenas um projeto. Então, a meta é colocar aquilo tudo em prática. Senão, a gente ou faz adaptações, ou faz exclusões, ou faz outras inclusões de atividades para que seja realizada a parte diversificada e aprendizagem necessária. Né? Segundo Vasconcelos, né, no seu livro lá de 2002, a reflexão sobre o planejamento do ambiente escolar representa três dimensões. Né? Então, as dimensões do planejamento é a realidade, primeira, né, porque a gente tem que entender onde nós estamos, né? Onde a escola está. Então, até o PPP ele tem esse conceito. Lembre-se quando vocês estão fazendo estágio, mandei vários modelos de PPP, até porque cada uma vai ter sua realidade. Mesmo a escola pública que está no mesmo bairro, escolas na mesma rede, por exemplo, da prefeitura, que esteja uma numa rua acima e a outra duas ruas acima, três ruas acima, ele vai ter o seu PP diferenciado da outra, mesmo que ofereçam as mesmas séries, mesmo que atenda o mesmo público. Tá? Ele vai ter também suas diferenciações, vão ser diferentes, mas nunca vão ser iguais. Né? O planejamento precisa ter os fins, né? Isso é muito importante, porque a gente almeja chegar em algo. A gente tem que ter ideia onde vai chegar com aquilo que a gente vai aprender. A gente não tem que ter meta que o aluno vai aprender porque ele precisa ir, por exemplo, para o sexto ano. Não. A gente tem que ter meta quem é o público que a gente quer formar. E lembre-se que a gente trabalha com pessoas, mesmo sendo crianças. A diferença é que, no caso aí das crianças, elas ainda estão em formação. E elas, como eu já havia falado algumas vezes, elas pertencem a uma microsociedade que tem as suas próprias regras, claro, em consonância com as demais regras da sociedade, mas ela está em contato com outras pessoas, onde aquelas regras elas podem ser validadas ou não. É aí que começa a construção crítica do ser, né? Onde você vai dar opções, vai dar direções para que ele possa se inserir socialmente numa macro-sociedade, que é a cidade, que é o Estado, é o país. Tá? E, óbvio, por final, a dimensão da mediação. A mediação ela vai determinar como a gente vai conseguir pôr em prática tudo aquilo. Então, no planejamento, a gente tem que ter essa noção de como a gente vai pôr em prática. Assim como a gente tem que conhecer a realidade, o que a gente quer atingir, né? A gente tem que ver como que isso vai efetivamente acontecer de um lado para o outro, né? E isso é muito importante, porque é aí que vai entrar a questão da realidade, né, onde você vai conhecer onde está inserida a escola, quem é o público daquela escola, e para como ele vai conseguir atingir aquele fim. Né? Como eu vou tornar o meu aluno uma pessoa crítica? Né? Como é que ela vai ser? Ela vai raciocinar perante a sociedade. Né? E, óbvio, perante também ao conhecimento que ela vai estar absorvendo na escola. Então, o planejamento ele tem que ter a intencionalidade, ou seja, ele precisa ter em mente algo onde ele quer atingir, né, que é a da finalidade, tem que ter flexibilidade, como eu falei para vocês, o plano de aula, o planejamento, ele vai sofrer mutações ao longo do seu processo. A mesma que eu falei para vocês que as escolas, mesmo no mesmo bairro, sendo da mesma rede, eles terão projetos, eles terão pensamentos, filosofias diferentes. A mesma coisa vai acontecer dentro da sala de aula. Cada aluno vai ter a sua dificuldade, a sua aptidão,
vai ter as suas características, onde você vai precisar moldar a ponto de que tudo possa ser contemplado por todos, né? E isso vai dar aquele sentido de equidade, né? Onde você precisa, às vezes, desprender mais atenção ou desprender ou adicionar um outro conteúdo extra para que haja o mesmo nível de aprendizagem para todos, né? E, por fim, também ter no planejamento procedimentos avaliativos, porque a gente precisa mensurar o que foi aprendido, né? Como é que vai ser feito isso? Ele é feito geralmente no final. Porém, lembra que eu falei que você precisa conhecer o aluno? Aí que entra a avaliação diagnóstica, onde você vai conhecer esse grupo de alunos. É aí que também entra a avaliação somatória, para ver se você está seguindo o caminho certo, para que possa seguir em diante com aquilo que você havia planejado. Ou se precisar agregar conteúdos onde vão trazer melhor absorção do conteúdo pelos alunos. Ou até mesmo indicar que você precisa iniciar lá do zero, né, voltar para a estaca zero para que possa diversificar e eles efetivamente agregarem, né, no seu consciente e tudo mais. A estrutura e a organização do tempo e espaço, ele precisa, né, e são dois itens diferentes, mas eles precisam ser concebidos em conjunto, né? Por quê? A estrutura são as concepções de educação, né? O que é a educação em si, né? O espaço já vem a concepções metodológicas. Como eu vou fazer isso? Então, a estrutura, geralmente, a gente utiliza a BNCC. Né? A BNCC ela vai determinar como que deve ser estruturada o ensino, né? Como o ensino deve ser estruturado. E como eu vou tirar proveito disso, né? Como eu posso diversificar a partir daquele ponto. Já o espaço é como eu vou fazer para que sejam satisfeitas as concepções de educação, esse conteúdo que eu preciso trabalhar com o aluno. Como é que eu vou trabalhar eles, né, com eles, para que eles consigam entender do mesmo formato ou tenham o mesmo nível de conhecimento ou de entendimento que entre a escola A e a escola B. Né? Lembre-se que a gente, como vimos em avaliação, nós temos várias provas externas que avaliam o aluno, e eles sempre contemplam a BNCC, porque é o mínimo que precisa ser entendido por todos eles. Vocês têm perguntas? Não? Tá bom. A organização do tempo. Então, a organização do tempo, ele também tem que estar dentro das políticas públicas, né? Por quê? Porque eu não posso simplesmente abrir uma escola para ensinar 4 horas, né? Hoje a gente demanda pelo menos 4 horas e 50, né? Então, isso, a questão do tempo, também é uma política pública. Eu não sei se vocês lembram, mas até uns anos atrás, a escola não tinha 4 horas, né? Principalmente as municipais. Elas tinham 4 horas e 50, elas tinham 4 horas. Eu estudei nesse formato. Eu entrava às 7, saía às 11, aí tinha uma turma que entrava às 11h15, saía às 3h15, e uma turma que entrava às 3h30 e saía às 7h30. Né? E o EJA começava às 7h30, né? E o EJA era diferenciado naquela época, se eu não me engano, não sei se ia até às 11h30, até às 11 horas ou até 10h30, não lembro. Realmente eu não lembro. Eu sei que era totalmente diferenciado. E o Estado já vinha há anos com aquela proposta de ser de 5h20, né? Se estava das 7 ao meio-dia e 20, depois vinha a 1 até 6h20 e depois vinha às 7 horas até às 11. Né? Então, essa estrutura ela é contemplada também pelas políticas públicas. Hoje, o melhor exemplo é o que aconteceu com as escolas estaduais esse ano. Né? Para quem não lembra, esse ano todas as aulas do ensino fundamental 2 e do médio
ganharam 45 minutos extra. Na verdade, não foram 45, mas foram 15 minutos extra, isso, 15 minutos extra, né, cada dia. Por quê? Porque as aulas que tinham até então 50 minutos caíram e passaram a ter 45. Em compensação, nós tínhamos antes 6 aulas, hoje nós temos 7, para contemplar as disciplinas chamadas Inova, né? O Inova, né? O Inova que trabalha é, projeto de vida, né? Para que o aluno consiga projetar o que ele espera da vida, né? E consiga, então, planejar, né? As tecnologias e informática, né? Que é para poder trabalhar as novas concepções de linguagem, né? Do meio digital, especialmente, né? E é importante, a gente vive com o computador, apesar deles terem um celular, isso não indica que eles saibam explorar isso de modo efetivo, então para isso que tem essa disciplina. E, por último, o que chamamos de eletivas. As eletivas são disciplinas diversas e que geralmente elas estão mais implantadas na escola de tempo integral. Então, nessas, você pode aprender empreendedor, depende da proposta de cada professor que fica com as eletivas, mas ele pode propor teatro, empreendedorismo, cinema, quadrinhos, sociedade, e assim vai. Então, são disciplinas que agregam conteúdos culturais e sociais para as crianças, né? Então, ele é ofertado a partir do sexto ano e vai até o ensino médio. O tempo integral, né, já o tempo integral, quando também é uma prática das políticas públicas, é quando a criança ela entra às 7 da manhã e fica até 5h20, agora eu acho que é 5h20, até 5h30, mais ou menos, na escola, né, até 4h30. Então, elas vão ter todo aquele conteúdo que ela teria normalmente se ela não fosse tempo integral, todo e igual, não muda nada, nada. Não some disciplina, eu não vou ter mais tal. Não, mentira. Você vai ter todas as disciplinas. A diferença é que você vai ter uma aula de reforço no contraturno e eles serão divididas por áreas. Então, é um acréscimo daquilo que você já teria naturalmente. E, além disso, são incluídas outras disciplinas para agregar mais conteúdos e também não são feitas, essas disciplinas não são feitas com o intuito de currículo, BNCC. Elas são para poder compor grade e que possa trazer enriquecimento para o aluno. Então, ele vai ver, por exemplo, se ele tem uma ideia de biológicas, ele vai ter uma disciplina de biológica, vai ter disciplina de biologia, de física, de química, ou, no caso do ensino fundamental 2, né, nos anos finais, vai ter uma aula de matemática e de ciências mais agregadas. Vai ter aulas extras de português e de matemática, é efetivo, para todas que ele escolher, porque são os conteúdos mais básicos que a gente precisa aprender, e também aulas de língua. É claro que nessas partes diversificadas, eles podem aparecer aquilo que nós vimos nas eletivas. Então, ele pode ter aula de teatro, de produção cultural, e entre outras coisas, né? Isso voltado muito às humanidades, às artes, aos códigos de linguagem, tá bom? E esse ensino é óbvio, na organização do tempo, é adequado a cada faixa etária, né? Até porque, como vocês sabem, a criança no ensino no infantil, ela cansa muito rápido. Então, a mesma coisa vai acontecer no Fundo 1, né? Por isso que você geralmente tem todas as disciplinas, porque vocês irão gradativamente marcando bem essa questão do tempo, né? Porque lá no início precisa ser um pouco mais lento, né? Ou melhor, precisa ser um pouco menor o tempo, né? Não vai chegar aos 45 minutos, por exemplo, como é hoje, um conteúdo diverso. Você vai precisar diminuir para uns 30, uns 35, uns 25, dependendo da classe. E lá no terceiro ano, no quarto ano, é que vai começando a moldar efetivamente o período de 45 minutos para cada disciplina, né? Então, esse processo ele é muito devagar para o aluno. É claro que, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, tem aulas de inglês. Então, ele vai ter aula comigo, por exemplo, 45 minutos, né?
Só que o conteúdo, eu vou lascar conteúdo durante 45 minutos? Claro que não. Até porque o próprio entendimento deles ele é menor de quem está lá no quarto ano, no quinto ano, ou até mesmo no sexto ano. No sexto ano eu posso lascar o conteúdo no primeiro dia e só explicar no segundo, né? Diferente do aluno que está lá no primeiro ano, até mesmo do aluno que está no quarto e quinto ano. Então, preciso dar um conteúdo e já explicar para eles, para que eles vejam pelo menos um entendimento por que, que ele está escrevendo aquilo, por que, que ele tá tendo que realizar aquilo, né? Por que, que ele precisa compreender aquilo que eu estou escrevendo, né? Então é óbvio, então é um conteúdo lento, até porque a criança ainda está formando a questão da escrita e tudo mais, então ele vai também levar menos tempo, tá? Para realizar. Ou melhor, mais tempo para realizar. Mesmo conteúdo assim, que eu coloco aqui, ó, por exemplo, sim, é um conteúdo de 45 minutos, porque eu vou ter que trabalhar aquilo que eu passei nos próximos minutos. Então, eu sempre divido a minha aula para que eu consiga passar em 5 minutos, aí eles têm mais 15 para poder escrever, e depois eu faço mais 25 só com aquelas atividades para que eles possam gravar e conseguir depois, quando eu for trabalhar com eles na aula seguinte, né, eles possam lembrar que eles aprenderam aquilo que eles viram. Então, um exemplo que eu uso muito, que a diretora odiava, já não aguentava mais, eram as músicas. Por quê? No primeiro dia, eu passava uma estrofe, no segundo, outra, no terceiro, outra, e no final, outra. Então, depois ele tinha cada coisa. Então, a gente trabalhava cada estrofe por aula, né? Então, aquela tinha Contículo Eurostar, essa que a diretora já não aguentava mais, porque ficou tipo uns 2 meses só trabalhando nessa música, porque ele trabalhava a questão da fala, da escrita, da memorização do que é falado. Então, isso tudo vai mostrando como que é realizado o trabalho. Sabe? Uma música foi um bimestre inteiro. Composição dos ambientes. Né? O ambiente alfabetizador ele deve oportunizar um ambiente de cooperação e colaboração mútua entre os professores e os alunos, e entre alunos e alunos. Né? Então, não é um ambiente de aprendizado, né, eu falando as coisas e eles dizendo amém. Não. Eles têm que ter o espaço de debate entre eles. Por isso que hoje a ideia da sala silenciosa, gente, esquece. A sala não tem que ser silenciosa, porque às vezes eles podem falar até mesmo sobre o conteúdo, e isso deve ser estimulado. Né? O ambiente alfabetizador deve ser permeado de estímulos para a aprendizagem, domínio da leitura, da escrita, do cálculo de forma a despertar a curiosidade e interesse pelo saber. Então, tudo que você for realizar, especialmente no Fundo 1, ele deve contemplar esses 4 itens: a leitura, a escrita, o cálculo e o interesse. Né? Por quê? Porque eles estão em informação, então eles devem aprender a ler. Se hoje a gente consegue ler rápido, é porque você aprendeu em algum momento. Eles não vão ler na mesma velocidade de você. E isso deve ser estimulado. Da mesma forma que ele deve também ser estimulado para a escrita, porque no início, como eu falei, bem lentamente eles vão aprendendo a escrever, bem devagar. Eu escrevo tudo, vai, 2 minutos. Eles vão levar mais 15 para fazer, além desses 2 minutos. Então, tudo isso você deve contemplar também. Então, ele deve ter o prazer também, o domínio da escrita, né? Para que ele possa depois chegar lá no sexto ano e ele consiga escrever rápido, né? E não apenas no sexto ano, para que na vida ele também escreva rápido, né? Ele cria o raciocínio de codificar o que ele quer num papel, né? A leitura é a decodificação. E do cálculo, de forma a despertar curiosidade, ou seja, eu quando vejo alguma coisa, eu sou horrível em matemática, mas eu quero fazer um cálculo, eu vou lá e faço, eu consigo fazer de cabeça, né? Bem rudimentar, mas consigo. E isso é a mesma coisa que deve ser estimulada para a criança. Ela deve também querer fazer, olhar a coisa assim, não vou acreditar no que ele está falando. Deixa eu tirar a prova, vai lá, pega o papel e faz o cálculo. Né? E isso também deve ser despertado, né, na criança. Ele vai fazer isso através de estímulos. E, óbvio, juntando tudo isso, vem o interesse pelo saber. Né? Então, quando ele tem interesse em saber, ele vai buscar mais conteúdos ou vai questionar por conteúdos. E isso é muito bom. As informações que precisa ter nesse ambiente são as artísticas, ou seja, tudo que remeta à arte, como
como um desenho, música, filme, teatro, o brincar de fazer conta, então esse é artístico. Científicos, porque precisam ser coisas que possam ser comprovadas cientificamente, sociais, para que tragam interação entre eles, né? E não só entre eles, mas com o mundo em si, e naturais, para que ele possa ver que tudo que ele faz existe na natureza, existe uma explicação de ser, né? Não é algo artificial, não é algo que é apenas imputado para ele para fazer mecanicamente, mas algo que ele consiga ver que é cognitivo. A atenção especial que a gente precisa ter é óbvio. São as crianças que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental. Por quê? Porque elas estão saindo de um momento lúdico, totalmente de brincadeiras, né? E as temáticas devem ser atrativas para esse grupo, né? Para essas crianças, né? E os projetos, eles precisam integrar diferentes áreas do conhecimento. Então, você não vai fazer uma coisa só de português, uma coisa só de matemática, não. Precisa ser algo que integre tudo isso para que ele consiga, de uma única só tacada, consiga compreender aqueles 4 itens, né? Que é a leitura, escrita, o cálculo e o interesse. Bom, dúvidas, crianças, meninas? Não? E, bom, já sei que vocês vão arrasar na prova. Conhecimentos necessários para a elaboração do planejamento. Bom, a gente deve ter conhecimento sobre o cuidado e a educação como princípio dos anos iniciais do ensino fundamental. Por quê? Né, como eu havia falado agora há pouco, a criança que chega lá do infantil, ele tem a ideia ainda de um auxílio. Por mais que a gente procure a autonomia na criança, nesse período, eles procuram justamente eles ainda pensam a ideia do professor auxiliando ele em determinados itens, né? É óbvio que nesse período, teoricamente, o aluno já não vai ao banheiro, por exemplo, com a ajuda do professor, mas, se necessário, é preciso, é óbvio, né? Então, o professor precisa ter esse pensamento sobre o cuidado e a educação. Por quê? Porque ele vai formar pessoas. E aí é o primeiro momento que, efetivamente, ele tem contato com o que a gente planeja de conteúdos, né? É claro que lá no infantil nós tínhamos acesso aos conteúdos também, mas ele vinha muito lúdico, ele não percebia que estava aprendendo. No Fundo 1 e especialmente em diante, ele já vai saber que está aprendendo determinado conteúdo. Então, a ludicidade ainda vai estar muito presente nos primeiros anos, mas ela vai deixando de ser muito efetiva para ficar bem mais reduzida, né? Para que ele consiga compreender que existem algumas barreiras, algumas separações. Os documentos que norteiam tudo isso, é óbvio, é a BNCC, porque, como eu já disse, a BNCC traz o mínimo de conteúdo necessário para que se aprenda efetivamente em qualquer local do país. Então, como o nome diz, é Base Nacional Comum Curricular. Então, é a mesma base que vai ter lá em Roraima, lá no Acre, lá em Fernando de Noronha, lá em Belo Horizonte, lá no Chuí. É o mesmo documento. É claro que cada uma dessas localidades vai ter conteúdos extras voltados especialmente para a sua regionalidade, né? É, é o entendimento do desenvolvimento infantil, porque, especialmente, nesse momento, as crianças estão saindo do que chamamos de primeira infância. Estão indo para aquela fase, especialmente as meninas, né? Da fase que chamamos da fase da libido, né? Onde tem as primeiras descobertas de prazer. Então, é necessário que a pessoa consiga também compreender o que acontece nesse desenvolvimento, quais são as curiosidades mais comuns, usuais, e também aquelas que podem, porventura, aparecer.
Então, é necessário entender como se funciona esse desenvolvimento das crianças, né? Deve considerar a ludicidade como uma linguagem infantil, né? Ou seja, lembra que eu falei que lá elas não estavam aprendendo ainda porque elas achavam que era só brincadeira? Então, começa a ter essa compreensão que a ludicidade é uma linguagem infantil. Não que elas deixaram de ser crianças, mas é necessário que eles consigam entender uma separação entre a linguagem, que deve ser, de fato, aprendida na escola, as primeiras formatações para uma linguagem infantil. Vou deixar de utilizar a ludicidade? Não. Eu posso usar a ludicidade até mesmo com vocês. A ideia é de como eu vou utilizar essa ludicidade. Né? Basta lembrar o que eu fiz com vocês no ano passado, no projeto, no Práticas Pedagógicas, lá nos primeiros semestres do ano passado, onde eu uni um grupo que estava meio que rachado, parecia um grupo de gangues rivais, eu me senti em West Side Story, né? Como é que é o nome em português? Amor Sublime Amor, né? Que tinha um grupo e tinha outro, e seguir. Não, gente. Então, por que pareça, isso que eu utilizei com vocês foi um elemento de ludicidade. Eu utilizei um jogo onde eu sorteei cada uma de vocês, foi por pura sorte, e para que vocês começassem a integrar, para que pudessem realizar uma atividade em comum, né? Mesmo em grupos distintos. E eu consegui exatamente, não digo quebrar, mas eu consegui inserir vocês umas nas outras e formar um grupo coeso, um grupo único, que é o que deve ter é o que deve ser esse grupo, né? Então são esses artifícios que a gente vê como que é feita a ludicidade. Mas por que eu não usei uma brincadeira simplesmente? Porque vocês não esperam uma brincadeira, né? A brincadeira na realidade foi o sorteio, né? Aquela coisa da emoção, será que eu vou ficar com a minha amiga ou não? Então isso é uma ludicidade que eu utilizei. Né? E compreender a existência de particularidades entre as crianças. Né? Por quê? Porque, como eu repito, assim como eu falo, parece que é até a mesma coisa que eu vou repetindo, mas é para reforçar isso. Cada criança ela é única, elas são iguais, mas elas são únicas. Então, cada criança vai ter sua particularidade, vai ter suas necessidades, as suas dificuldades, as suas aptidões, as suas qualidades, os seus defeitos. Todas elas terão essas combinações únicas, né? Por mais que seja um grupo unido, por mais que seja um grupo só, por mais que elas morem no mesmo lugar, como eu falei, às vezes numa escola mais periférica, onde elas vão trabalhar, estudar, morar mais ou menos no mesmo cortiço. Digamos que ela mora na mesma viela, né? No caso de algumas favelas e tudo mais. Elas são diferentes. Até mesmo crianças com muito poder aquisitivo que moram no mesmo condomínio terão suas particularidades diferentes uma das outras. Mesmo que elas tenham as mesmas realidades, elas são únicas. E isso deve ser contemplado e entendido pelo professor. Sempre. Sempre. Okay? Mais ou menos. Não é que eu utilizo da parte de você. Sentindo falta da Laura e da Neide. Dúvida, gente, até então. Sentindo falta da Laura e da Neide. Da Neide. Bom, a avaliação da aprendizagem, né? A avaliação, como nós vimos na disciplina anterior, ela faz parte de um processo, né? A gente não avalia em um único momento, não há uma única forma de avaliar. É necessário estabelecer claramente os critérios de avaliação. E isso fica muito claro quando a gente fala os tipos de avaliação, né? A avaliação ela é diagnóstica, feita antes mesmo do conteúdo,
para que possa fazer a mensuração desse aprendizado, né? Aliás, a mensuração do que já detém de conhecimento, né? A somatória para poder avaliar como os alunos estão indo e também para nos autoavaliar, para ver o que pode ser melhorado ou o que precisa ser reforçado ou até mesmo qual é o caminho que a gente vai poder seguir, se aquela ideia inicial ela pode e deve ser mantida, né? E óbvio, afinal, né, é, a avaliação formativa. Cada tendência pedagógica, a cada tendência pedagógica, a avaliação possui objetivos e formas de organização, perdão, diferenciadas. Né? É óbvio, não vou dar um conteúdo diagnóstico, mas as mesmas coisas que eu daria para uma formativa. Né? Não, é óbvio que não. Né? A formativa eu vou dar um conteúdo já meio para poder ver desde mais profundamente, se ele aprendeu, né? A diagnóstica e a somativa até dá para ser mais ou menos o mesmo conteúdo, né? É claro que a somativa vai ter mais aquele enfoque naquilo que eu efetivamente ensinei, naquilo que efetivamente houve a participação dos alunos, né? Senão ela perde muito do sentido dela, né? Então, as tendências, né? A primeira é a avaliação tradicional, né? A avaliação tradicional, como o nome diz, é a avaliação, aquela avaliação que vocês fazem para a prova, é uma avaliação já tradicional. Oh, meu Deus, sumiu, né? Aquela avaliação onde fazem perguntas e vocês precisam responder de modo idêntico com os outros. Né? A segunda é a avaliação, né, no modelo escola novista. Vou ver se eu mostro aqui para vocês. É uma atuação que tem um importante elemento para a construção de uma sociedade fundada em ideais democráticos, justos e igualdade de oportunidades. Né? Vamos ver aquela imagem da avaliação para vocês verem. Eu não vou conseguir pôr essa imagem muito pequenininha. Tá. Se abrir, ótimo. Não, não vai abrir. Eu tinha visto um modelo aqui maravilhoso. Deixa eu salvar. Tá. Ah, ver se eu consigo aumentar. Consegui. Agora, cadê você? Tá. A tela inteira. Ó, essa aqui é uma avaliação para vocês terem. Ó. O processo ele é válido apenas para o próprio aluno, né? Ou seja, precisa ser algo significativo. E nessa avaliação, a cooperação e a solidariedade ela é mais importante do que a avaliação em si, né? Porque a escola novista tem a ideia de que a gente consiga ter um ensino mais democrático. Por isso essa avaliação, essa tirinha aqui ela é ótima, né? Porque aqui, ó, a dona Marocas fala para o Chico, né? Chico, você está cada vez pior. Ele responde aí nervoso. Já sei, tirei 0 de novo, né? Aí ela falou, pior, negativo. Né? O que a gente vai analisar nisso, né? E na escola tradicional, ela vai enfatizar os aspectos cognitivos, o que efetivamente você consegue fazer. Só que cada um vai ter os seus aspectos cognitivos diferentes um dos outros, né? No caso aí do Chico Bem,
ele é tão ruim, nesse caso da escola tradicional, que ele não conseguiu um zero, ele conseguiu um impossível, que foi um negativo, né? Um menos, né? O que será que ele fez que ele errou tanto para tirar menos, né? Sendo que a prova é de 0 a 10, né? Então, é essa grande a mudança da avaliação da escola tradicional para a escola nova, né? Hoje a gente pode dizer que a escola tradicional, deixa, uai, não fechou, parar com o compartilhamento, ué, cadê agora você? Ah, achei você. Então, a escola novista ele vai ver mais os aspectos sociais, como vou efetivamente realizar, realizar essa avaliação. Então, eu não fico apenas pensando o que que eu vou avaliar daquilo que ensinei. Eu vou fazer muita a observação. A construção coletiva ela é mais importante. Até tem uma palavra aqui que eu tinha visto, que no caso da escola novista, o conteúdo aprendido ele deve ser muito mais valorizado daquele que foi decorado, né? Por isso que eu fiz a comparação da escola, da prova tradicional com a prova que vocês fazem, porque vocês precisam, teoricamente, às vezes, decorar alguma coisa, mas o mais importante é que vocês compreendam o conteúdo, né? Porque compreendendo o conteúdo, você vai conseguir responder qualquer uma daquelas perguntas, né? E isso é o mais importante, né? Ou melhor, deveria ser o mais importante. No modelo escola nova, escola novista, esse é o mais importante. É o que você conseguiu compreender e não precisou decorar. Só que como é que eu vou fazer a avaliação de um para o outro? Né? No tradicional, geralmente são perguntas e respostas, e a resposta precisa ser exatamente aquela. Já na escola novista, eu vou fazer as minhas sensações. Né? Então, como onde eu vejo isso no caso de vocês? No relatório de estágio. Quando vocês colocam as impressões, quando vocês respondem aquelas questões, daqueles textos, daquilo que vocês visualizam, vocês estão fazendo uma avaliação si própria, é, colocando o que vocês efetivamente entenderam, compreenderam, no modelo escola novista, né? Então, esse é o mais próximo que vocês podem ver nesse momento agora do curso de pedagogia. Depois, nós temos a tendência de avaliação tecnicista. Né? A tecnicista, ele, como o nome diz, ela vem de técnica. Né? Ela é moldada do formato que eu consigo trabalhar. Então, ele, um exemplo maior é assim, são aquelas questões, por exemplo, de informática, mostre como eu chego a um determinado comando no computador do Word, no programa do Word. Aí você vai lá, eu vou lá no menu, tipo, tal menu, aí vai aparecer o negócio, vai aparecer. A tecnicista vai mostrar exatamente como eu devo fazer as coisas, né? Ele vai estar muito parecido com a escola, não, com a escola não, com uma avaliação tradicional. A diferença é que ela está aplicada como eu devo fazer as coisas, né? É óbvio, ela também vai ter uma resposta certa e errada, mas do mesmo jeito que ela tem uma resposta certa e errada, você pode indicar facilidades para que aquilo aconteça. Né? Então, você pode adaptar alguns conteúdos. Né? Já a educação progressista, ela já vem visando aquela educação com um pensamento mais liberal, onde ele é mais voltado para o capitalismo, né, para que você tenha algumas ideias que proponha melhorar esse sistema, né, com questão do desenvolvimento, com a questão da promoção da economia, né, porque ela está mais voltada para isso, né. Ela poderia até fazer uma comparação com a próxima, que é a educação neoliberal, mas uma dela para outra tem um exemplo que é fantástico, mas que eu poderia até usar nessa educação progressista, mas seria algo para poder meio de empreendedorismo, mas não é.
né? Não é tão empreendedorismo. É quando você visa aquilo para que tenha progresso para a sociedade. Por isso que o nome é educação progressista, para que você melhore o progresso de onde você está inserido. Por que eu não posso usar, então, empreendedorismo? Porque o empreendedorismo ele é pura educação neoliberal. Sabe por quê? Por que os donos, especialmente os patrões, especialmente das empresas, microempresas, empresas pequenas, queriam tanto que acabasse, por exemplo, a pandemia, né? Porque eles estavam quebrando, porque eles viviam apenas pelo o lucro, eles não faziam aquilo que a educação progressista traz de melhor, que é você acumular, né? Então você usava, ganhava e já gastava, né? Então, a ideia do empreendedorismo está intrinsecamente ligada à educação neoliberal. Por quê? Porque você não precisa ter patrão, você é o seu próprio patrão. E necessariamente você não precisa ter funcionários, porque você é autossuficiente, né? Você pode ser melhor do que qualquer outra pessoa. Você é o seu melhor marketing. Então, a educação neoliberal ela vai trazer elementos do empreendedorismo, tá? Por isso que é a maior diferença para a educação progressista, né? Ainda segundo Stackett, né, a finalidade da educação é a aprendizagem e a sua verificação passa a ter o propósito de permitir uma reflexão sobre a ação pedagógica estabelecida em sala de aula. Então, a maior diferença entre a C5, que é a avaliação tradicional, escola novista, tecnicista, progressista e neoliberal, é a forma de como você vai aplicar esse tipo de avaliação. Para qual benefício ela vai trazer para cada uma dessas áreas, né? Então, posso ter uma avaliação tradicional e ainda ela ter uma viés neoliberal, né? Dificilmente eu vou ter uma avaliação tradicional com viés escola novista. Dificilmente. Dificilmente. E dificilmente a escola novista vai poder se associar a qualquer uma das outras quatro, porque de todas elas, ela que visa a solidariedade, né? Já a progressista e a neoliberal, não, né? Elas são exclusivas, né? Elas excluem pessoas para que você possa ser o melhor entre todos, da mesmíssima forma que o tradicional faz também, né? Basta ver o vestibular, por isso que eu falei das provas de vocês que vocês fazem. Ela é totalmente avaliação tradicional, porque existe uma resposta certa e ela serve para fazer ranqueamento, né? Já a tecnicista, como eu havia falado, é para você fazer, entender como é que você deve fazer no seu local de trabalho aquilo que você está aprendendo. Então, para avaliação, você precisa de aliás, 3 itens do planejamento. Primeiro, é uma dimensão formadora, né? Por quê? Porque ela tem que ter uma ideia de formar, ou seja, de contabilizar. Ela precisa ter uma criação, ou seja, ela precisa ser trabalhada com criatividade, a modo de que ele não, vocês apenas não decorem aquela atividade, mas que ele consiga compreender em si, né, o que é aquele conteúdo para que possa ter aquela abstração dele na hora de fazer a responder, né, as questões, né? E ela precisa estar é, especificada também no projeto político-pedagógico, ou seja, ela tem que estar na proposta pedagógica e no plano de trabalho docente. Ela não pode ser uma coisa que você não planejou e que não esteja previsto nesses documentos. Eu não posso simplesmente dar cálculo assim, de adição e simplesmente aparecer na prova uma questão de multiplicação. Não posso fazer isso. Se eu não ensinei multiplicação, eu não posso ensinar aquilo. Eu tenho que estar em consonância com aquilo que você propôs, né, e também do seu trabalho. Vamos falar um pouco mais sobre a avaliação formativa, né? O Hyde diz o seguinte: e principalmente através da avaliação formativa que o aluno conhece seus erros e acertos e encontra estímulo para um estudo sistemático, né? Sistemático, né? A gente entende por sistema, como ele é feito de modo passo a passo. É bem sistemático, né?
A avaliação diagnóstica, ela, como o nome diz, permite ao professor levantar dados sobre o desenvolvimento real dos alunos até aquele momento. Já a avaliação formativa, ela registra o percurso da aprendizagem de modo a informar o resultado da aprendizagem. Então, ela geralmente se dá lá no final do processo. Né? O registro dessas avaliações, elas podem ser feitas através de atividades em grupo, né? Atividades externas, né? A trabalhos individuais, observações e apresentações, né? A atividade em grupo, né, o trabalho em grupo, como o nome diz, é quando você junta mais pessoas, duas ou mais pessoas, para que possam chegar numa síntese sobre algo, né? Consiga pensar em conjunto, né? Então, é errado quando a gente faz assim, deixa que eu faço. Não, a ideia é que haja um debate para que todos consigam chegar num consenso, mesmo que seja contrário do que um ou dois membros desse grupo achem, mas que chegue num consenso de modo democrático para que aquilo efetivamente fique registrado, né? As atividades externas são aquelas atividades que não são realizadas em sala de aula, tá? Então, são aquelas que eles podem levar para casa. Trabalho de casa, né? Lição de casa. Lição de casa, ou até mesmo aquela do feijão, que é clássica, né? Feijão no algodão, né? E isso liga muito com as observações, né? A observação pode ser também do aluno, mas especialmente do professor, né? Por quê? Porque o professor vai verificar como que esse aluno está se desenvolvendo até então, né? Quais são as mudanças, né? E isso é um resquício, especialmente da educação infantil, né? A educação infantil, a avaliação deles é através da observação, né? Do registro, né? Os trabalhos individuais são aqueles que eles fazem, é igual ao trabalho em grupo, mas ele faz uma pesquisa um pouco mais extensa e também ela é uma atividade geralmente externa, mas nada impede dela ser realizada também internamente na escola. E as apresentações está ligado também com a questão do feijão, quando ele vai falar e expor, por exemplo, o feijão é um exemplo, ele vai expor quais são as suas opiniões sobre, né? Então, ele vai lá e demonstra isso para todo mundo na frente da sala de aula. Os parâmetros para a educação, elas existem vários, né? Eles são estabelecidos para efetivação da avaliação nos anos iniciais do ensino fundamental, né? A escrita, a leitura, a interpretação de diferentes tipos textuais, o cálculo, a compreensão das relações científicas, naturais e sociais, elas deverão permear os instrumentos avaliativos. Primeiro porque a escrita, leitura e interpretação de diferentes tipos textuais, ela faz para que ele consiga ser capaz de se situar no mundo onde existem muitos ícones, né? A gente escreve, né? E é algo que ele ainda está aprendendo, não é um processo rápido, né? Não simplesmente dou a cartilha caminho suave e chegou a aprender. Não, até mesmo a questão da formação dessas letras, né, da soma dessas letras para formar sílabas, depois palavras, depois frases, depois textos complexos, é algo muito que precisa ser muito trabalhado, né? Vejam que a primeira coisa que a gente faz para poder incentivar a questão da leitura é justamente ler para uma criança, né? E isso até é uma proposta que vem sendo muito exitosa pelo Banco Itaú, né, para que a criança comece a ler. Quando a criança ela lê, ela aprende muito mais rápido. Por quê? Porque ela grava os ícones. Os ícones, o que são os ícones? São os desenhos, que são as letras. E quando ele faz a soma dessas letras, ele faz a primeira soma da sílaba, depois da palavra, e aí ele vai ver na construção da frase. E quando ele tem muito acesso a isso, ele começa também a escrever bem, porque ele registra como é realizada uma frase. Aí fica mais fácil ele entender as noções de pontuação, a ortografia. A ortografia é o formato da palavra, né? Como é que eu vou escrever a palavra? Por que hoje muitas crianças não escrevem certo? Escrevem palavras com valor fonético parecido com o que deveria ser, não com valor ortográfico, porque elas não têm o incentivo da leitura.
E por mais que você diga, não, mas eu passo coisa na lousa, eu desenho livro, não é a mesma coisa. E agora esse projeto também foi embarcado até pelo MEC, graças a Deus, né? Distribuiu alguns livros. E assim como o cálculo também é algo que precisa estar inserido nessas avaliações, né? Para que ele consiga ter o cálculo matemático, o raciocínio lógico, né? Quando no trabalho raciocínio lógico, pode ter certeza que ele vai ser um cidadão mais crítico. Ele não vai confiar simplesmente numa única fonte. Ele vai conseguir fazer a diferenciação de conteúdos, né? Porque o número, por incrível que pareça, desenvolve demais esse raciocínio lógico. E as demais relações científicas, naturais e sociais, porque ele vai aprender também na escola e também na questão de debate, de compartilhamento de ideias, da escuta, né, dos seus colegas e também do professor. Né? Boa noite, Laura. E desenvolvimento integral dos alunos. Então, o desenvolvimento vem através de uma avaliação justa, é óbvio, democrática, ou seja, que possa ser atingida por todos os alunos de um modo idêntico, e especialmente equalitário, não igualitário, mas equalitário, e comprometida com a inclusão. Né? Ou seja, não é inclusão nesse caso, não é só inclusão de necessidades, não, inclusão efetiva dos alunos, de qualquer aluno. Né? A gente sabe que a gente tem ideia de inclusão apenas do aluno que precisa de um auxílio, mas não é verdade. A inclusão, às vezes a gente promove a exclusão escolar, né, com os alunos. A gente está vendo isso com alguns debates de alunos de uma escola, acho que do Rio de Janeiro, que estava tendo atitudes transfóbicas. Isso é uma atitude de exclusão escolar. Né? E a gente sabe que na escola pública tem muitos fatores que indicam a exclusão. A própria situação financeira do aluno promove uma exclusão. Óbvio, a questão da identidade de gênero, entre outras coisas, de liberdade religiosa e todas mais. É possível promover um processo avaliativo justo. A gente deve, primeiro, realizar avaliações diagnósticas para poder mapear o que o aluno espera, né? E mapear quem são os nossos alunos para poder não efetivamente chegar com o conteúdo e pá, né? Acompanhar o desenvolvimento dos alunos, né? Ou seja, não é apenas diagnóstica e a formativa, você tem que fazer também acompanhar alguns processos nesse meio do caminho, até para que possa também melhorar a sua praxis e também o aprendizado do aluno, né? Diversificar os instrumentos avaliativos, ou seja, não é só da prova, aquela provinha não, né? Mesmo no Fundo 1, né? No EFI. Não, a gente tem que diversificar. Né? A gente falamos de 5 exemplos, né? Propor atividades variadas, né? Ou seja, sair do lousa, giz, caderno, lápis e livro, né? Para poder realizar outras atividades práticas, até que haja contextualização daquilo que você está ensinando, né? E respeitar a individualidade dos alunos, como eu havia falado antes. Cada aluno tem suas características, suas necessidades, por isso que a gente não tem que promover um ensino igualitário, mas equalitário. Essa palavra nunca saia da sua boca de vocês. E do pensamento. Equalidade. Equalidade. É com E. Equalidade. Isso é o mais importante quando a gente vai ver a individualidade do aluno. E, por último, articular os conteúdos e exemplos estudados com as situações cotidianas. É a contextualização. Né? Então, você precisa trazer essa contextualização para que o aluno consiga entender efetivamente daquilo que a gente está ensinando. Por que ele está aprendendo aquilo? O que vai trazer? Por que eu estou aprendendo equação de primeiro grau? Né? Para quê? Então, existe um motivo daquilo. Né? Onde eu vou ver a aplicação prática? Por que eu preciso entender o ciclo da reciclagem, né, dos produtos? O que vai trazer entendimento para o meu dia a dia? Então, tudo isso precisa ser explicado para os alunos de modo efetivo, para que haja a contextualização e, de fato, a absorção
que eu tanto falei lá no início dessa aula. A absorção dos conteúdos ele é muito importante, até porque, como eles estão saindo de um momento que é totalmente lúdico para conteudista, para que ele consiga efetivamente entender e aprender. Ok? Dúvidas? Hum, dúvidas? Hum, hum, hum. Nenhuma dúvida? Então, gente, é isso. Acabou nossa aula de hoje sobre fundamento. É muito grande o nome da Fundamentos, Organização e Metodologias de ensino, da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Anos Iniciais, tá ok? Bom, só reforçando, semana que vem tem prova, né, no dia... Ai, caramba, cadê você? No dia, não sei, dia 5 temos provinha, provítia, eu tenho certeza que vocês irão arrasar. Como vocês já estão vendo, é conteúdo meio repetitivo das disciplinas, mas é até para vocês fixarem e verem como é a diversidade, especialmente na questão da avaliação e da estrutura da ensino. Bom, bom, como vocês sabem, daqui a pouco nós temos a nossa aula de estágio, tá bom? Eu vou aqui encerrar a gravação de hoje, ok? Não saiam.